Engrandecer e agradecer-te sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. A irmã Eliana já chegou conosco, a irmã Sueli também, acredito, né? Que também chegou. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Bom dia aos irmãos, a paz do Senhor, irmã Eliana, Deus abençoe. Deus abençoe os nossos irmãos, bom dia, que a bênção do Senhor esteja repousando sobre a tua vida. Nesta manhã estamos com mais uma reflexão, estamos com mais uma meditação. A paz do Senhor, irmã Sueli, a pastora Eliana está ali ajeitando as coisas dela. Glória a Deus, mas ela manda também um abraço para você, Sueli, Deus abençoe. Glória a Jesus, estamos mais uma vez nesta manhã para orarmos um pouco com os irmãos, para estarmos meditando um pouco na palavra do Senhor. Todas as manhãs nós temos colocado essa transmissão, nós temos feito essa live, e eu sei que algumas pessoas não podem acompanhar por conta de ser muito cedo, né? O horário, alguns ainda estão dormindo, mas nós estamos aqui em nome de Jesus com alguns irmãos que são fiéis nessa transmissão, que acompanham conosco. A gente precisa acordar cedo, né, irmão? Acordar cedo é bom, faz bem para a saúde, faz bem para a alma. Você ganha o dia, porque hoje os dias estão passando tão rápido, né? A gente vê, já está dando meio-dia, dependendo da hora que você acordar, já está acordando em cima do almoço, né? Então a hora ela não espera a gente, a hora ela é bem fiel, né? Então nós precisamos acordar cedo faz bem, né? Mas a gente entende, tem alguns que trabalham, tem alguns que não podem acordar, não podem estar acompanhando. Mas glória a Jesus, queremos o teu nome engrandecer. Adoramos o Senhor nesta manhã e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Glória a Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos as vitórias e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o eterno sobre toda a terra e céu. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Pai. Temos muito a te agradecer, Senhor. Temos muito a te louvar, temos muito a te exaltar, agradecer a tua majestade, agradecer as tuas obras, o teu poder, Senhor, a tua autoridade. Louvamos o teu nome, Senhor. Exaltamos o teu nome, Senhor. Estamos de pé. Estamos de pé, Pai. Muito obrigado. Estamos de pé. Acordamos mais uma vez. Despertamos mais uma vez. Nos levantamos mais uma vez, Pai. Acordamos, meu Senhor. Abrimos os olhos, Pai. Contemplamos esse dia frio, Pai, com friozinho, Senhor, tão agradável. Despertamos, Pai. Acordamos, meu Senhor, Pai amado, nessa convicção, nessa certeza de que o Senhor é bom. O Senhor é grande, poderoso e tremendo. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Eu quero lhe pedir agora uma bênção sobre a vida da irmã Eliana, sobre a vida da irmã Sueli e aos demais irmãos que vão nos acompanhar. Quem sabe depois dessa transmissão vão assistir esse vídeo. Que tu possa abençoar cada lar, que tu possa abençoar cada vida, cada família. Nós oramos pelo nosso Brasil, oramos pela nossa nação, oramos, meu Senhor, para que o teu nome seja glorificado em tudo quanto nós temos feito. Pai amado, nós vemos as tuas mãos sobre nós. Continua nos guardando, continua nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. O dia está frio, né? O dia está um friozinho gostoso, agradável. Nós acordamos, essa noite fez um pouquinho de frio, né? E acordamos com esse frio. Estou sentindo aqui, né, na janela desse quarto onde estou. Estou sentindo o vento frio bater. E a gente agradece a Deus, né? A gente está dentro de casa, nós estamos debaixo de um teto, né? A gente tem frio, mas a gente pode ir lá para nossa cama. Aqui tem uma cama aqui do lado. Tem lá o meu quarto, a nossa cama lá. Eu posso ir lá me agasalhar no meu cobertor, passar o frio se eu quiser, ficar ali agasalhado. Estou dentro de casa também, estou no aconchego do meu lar. Estou conseguindo, né, conter o frio. Agora imagine as pessoas que estão nas ruas, né? Que tem um cobertor velho, rasgado. Quando tem hora que às vezes nem tem um cobertor velho, rasgado, tá nas ruas, maltrapilho, né? Cheio de problema, de doenças, não tem o que comer. Nós acordamos agora, né? Daqui a pouco você vai tomar o seu café puro, com pão seco, independente, mas você vai tomar o seu cafezinho, com seu pãozinho de sal, pão francês, né? Você vai daqui a pouco almoçar, né? Talvez não vá almoçar o que você gostaria, mas vai almoçar alguma coisa, Deus vai prover na tua vida. Agora imagina as pessoas que estão nas ruas, né? Que aliás nem dormem, né? Alguns nem dormem durante a noite, mas ainda os que dormem, né? Acorda cedo, 5 horas da manhã, né? Porque tem que estar também dormindo e de olho para ver se alguém não vem, não faz alguma maldade, que o Brasil, né? A gente vive uma situação tão difícil. E aí essas pessoas acordam cedo
e preocupadas com o que eles vão comer, né? O que eles vão ter no café. Não vai ter café, né? Será que eles vão conseguir tomar um cafezinho hoje? Será que eles vão conseguir comer um pão? Será que eles vão conseguir uma comida? Você já acorda programado. Eu sei que tal hora eu vou tomar café, eu sei que tal hora o almocinho está na mesa, está pronta, a comidinha está lá na mesa, né? Você já tem toda a programação. Eles acordam para batalhar o café deles, para batalhar o pãozinho deles, né? Para batalhar a comida deles. Pensa nisso, reflita sobre isso, né? Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Tem duas pessoas me assistindo, né? A irmã Eliana, a irmã Sueli, né? Deus abençoe. Então os demais depois você pode estar acompanhando. Segundo Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6. Eu falo isso, irmãos, sabe por quê, irmã Eliana, irmã Sueli e os demais irmãos? Porque nós, seres humanos, somos muito mal agradecidos, tá, irmãos? Eu falo isso porque, infelizmente, tudo que está acontecendo no Brasil, tudo que está acontecendo no mundo, e as pessoas ainda não pararam, não acordaram, não despertaram para ver, ser mais gratos a Deus, ser mais gentis, ser mais cordiais umas com as outras, agradecer mais o Senhor, né? Ser grato a Deus. A gente vê as pessoas ainda não se despertaram ainda, até mesmo muitos cristãos não se despertaram ainda para o que está acontecendo, né? A gente vê, meu Deus, só Jesus. Aí tem pessoa que tem que acordar. Você que vai me assistir depois, acorda, desperta. Jesus está voltando. As coisas estão acontecendo cada vez mais aceleradas. Acorda, desperta o teu coração, desperta a tua alma. A gente precisa firmar-se no Senhor, agora sermos mais gratos a Deus. A gente é tão mal agradecido às vezes, eu falo, me incluo nisso também. A gente às vezes é tão mal agradecido, Deus está abençoando, Deus está guardando. Quanta gente está em situação tão terrível, tão difícil. Eu vejo por esse lado, irmãos. A gente tem acordado cedo aqui, né? Eu acordo 6 horas da manhã, né? 7 horas da manhã. Acordo para fazer essa transmissão com os irmãos, para me preparar para fazer a transmissão com os irmãos. Algumas pessoas nem despertam para ver, não acordam para ver, outros vão ver depois, né? Não sei se você está vendo alguma outra palavra de alguém, está lendo, está assistindo algum texto de alguma mensagem de algum outro pastor, né? Mas a gente precisa se despertar, a gente precisa acordar para a vida. Deus está falando conosco, Deus está bradando aos corações das pessoas, e a gente não está ainda, né, se atentando para isso, né? Orar mais, jejuar mais, buscar mais a Deus, né? Estar mais aos pés do Senhor. É isso que Deus tem ministrado ao meu coração nesses dias, né? Tem tanto pai de família, irmão, desempregado, tanto pai de família, né, sem ter condições de colocar o alimento dentro de casa para os seus filhos, né? Quanta mãe não sabe o que vai dar o filho hoje para comer. Você já parou para pensar nisso? Tá até dentro do foco que eu vou falar ainda, né? Mas já parou para pensar quanta mãe não sabe o que dá ao filho para comer hoje? Quanto pai de família está acordando agora e pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou dar para os meus filhos comerem? Como é que eu vou fazer meu corre, meu ganho? Como é que eu vou conseguir? Não é como diz o povo. Como é que eu vou fazer meu corre, meu ganho? Não sabe de onde tirar. Não sei o que eu vou fazer. E aí? Quantas pessoas estão sem direção? Bem ou mal? Aliás, não bem ou mal, né? No teu pouquinho que você tem, mas você tem. Com toda dificuldade você tem. Pare para pensar sobre isso. Com contas para pagar, com um monte de coisa para resolver, mas você tem o pão de cada dia. Você está de pé. Está com saúde. Uma dor aqui, outra dor ali, mas está com saúde. Agora, quantas pessoas estão em sofrimento em um hospital? Quantas pessoas estão padecendo? Quantas famílias desesperadas porque o filho, porque a filha, porque o genro,
porque a mãe, porque o pai estão contraídos uma doença, um coronavírus, estão no hospital internado, outros estão morrendo, e os parentes nem sequer conseguem enterrar os seus mortos. Oh, meu amado, seja grato a Deus. Desperta, povo de Deus. Desperta, povo do Senhor. Vamos intensificar as nossas orações. Vamos intensificar o nosso clamor. Vamos intensificar o nosso jejum. Vamos esperar que o presidente faça uma proclamação a respeito do que a gente deva fazer. Não, vamos intensificar. Você está orando na tua casa, você está buscando o Senhor, está sendo grato a Deus. Se está, continue. Agora, se não está, reveja os teus conceitos. É tempo de nós nos despertarmos. É tempo de nós acordarmos. É tempo de nós olharmos para o Cordeiro de Deus. Eu deixo aqui essa palavra para os irmãos. Agora vamos para o texto da palavra do Senhor. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 14 a seguir. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 14 a seguir. Segundo Reis 6, 14. Glória a Deus. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é essas cidades. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Eu tenho uma reflexão para os irmãos e para a minha vida nesta manhã, que Deus tem ministrado no meu coração. O rei da Síria fazia guerra contra Israel. E ele planeja o seu acampamento com seus conselheiros e elabora o seu plano e diz: em tal lugar estará o meu acampamento. Vamos formar o acampamento na região tal, no lugar tal. Vamos fazer desta forma, para nós armarmos emboscadas para pegarmos o rei de Israel. Só que, enquanto ele planejava essas emboscadas, Deus revelava para Eliseu. E Eliseu, em contrapartida, informava ao rei da Síria, dizendo, para o rei de Israel, dizendo: o rei da Síria, ele vai colocar acampamento, rei, em tal lugar, cuidado. E o rei se guardava, se antecipava e conseguia livrar o seu exército. Isso mexeu com o brio e com o coração do rei da Síria, e o rei da Síria ficou nervoso ao extremo e reuniu os seus. Ele ficou totalmente turbado pela situação e ele chamou os seus servos, reuniu com eles e perguntou: o que está acontecendo? Vocês vão me dizer o que está vendo? Por que
O rei de Israel não está, não vai nas nossas emboscadas, não comparece. Alguma coisa está acontecendo. Quem dos nossos está dando informação? Quem dos nossos está com ele? E alguém, um dos seus servos, diz: não, rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Esse servo, ele não está falando a mentira, ele está falando a verdade. Mas sempre tem alguém para se manifestar em meio à situação que nós vivemos, para apontar para nós, para direcionar a situação até nós, para colocar a situação, para vir até nós. Sempre tem alguém para apontar e dizer: é fulano, é cicrano. E esse servo, ele não mente, mas ele diz: olha, é Eliseu, que está em Israel, o profeta. Ele fala para o rei aquilo que tu falas na tua câmara de dormir. O rei da Síria manda buscar, manda saber onde está. Alguém diz o local aonde Eliseu estava, em Dotã. E para lá é enviado as tropas, os cavalos, um grande exército e carros. Foi o texto que nós demos. Enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. A situação era de revolta. A intenção aqui era capturar, era prender, era pegar Eliseu e levar até o rei da Síria. A intenção aqui era dar um ponto final nas profecias de Eliseu. Era acabar com Eliseu. O grande exército que nos cerca no dia a dia da nossa vida tem uma intenção bem definida: calar a tua voz, calar a minha voz, dar um ponto final na nossa história. Eu vou até escrever aqui sobre isso, né? Eu vou até escrever aqui porque é importante, né? O exército, glória a Deus, quer calar. É bom a gente gravar, né? Escrever, né? Calar nossa voz. O exército que nos cerca quer dar um ponto final na nossa história. O inimigo que nos rodeia, ele tem um plano bem definido. Ele veio para matar, roubar e destruir. Quando ele vem para acabar com a nossa história, para destruir a nossa história, para dar um ponto final, para calar a voz do profeta. Porém, ele se esquece que o profeta é homem de Deus e que Deus está com a sua autoridade repousando sobre o profeta. O profeta profetiza sobre a unção, a autoridade de Deus. O profeta, ele tem junto a ele um grande exército. Ou seja, você não está sozinho. Na tua caminhada com Cristo, você que é homem e mulher de Deus, profeta e profetiza do Senhor, pode ficar tranquilo que você está cercado
pelo exército celestial, que é quem te garante a tua segurança. Nenhum mal repousará sobre a tua vida, nenhuma praga vai te atingir, porque você tem um Deus que peleja as tuas guerras. Glória ao nome do Senhor. O texto diz que o homem de Deus, o moço do homem de Deus, versículo de número 15, ele se levanta muito cedo e sai. É interessante isso aqui, porque o texto diz que ele se levanta muito cedo e sai, e um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? É muito interessante isso aqui, porque, olha só, e o moço do homem de Deus, vou só repetir para os irmãos gravarem. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, vírgula, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros, ponto e vírgula, então, vírgula, o seu moço, o moço de quem? O moço de Eliseu. Então Eliseu faz parte aqui desse contexto, né? O seu moço lhe disse: ai, meu senhor, eu não observo aqui no texto, isso é um entendimento meu, eu não observo aqui no texto outra coisa a não ser que Eliseu tinha acordado. Eliseu já havia acordado. Não foi surpresa para Eliseu que Eliseu já... Porque o texto não diz que o moço falou, o moço foi chamar Eliseu, foi acordar Eliseu, desperta, homem de Deus. Não, o texto diz que ele falou com Eliseu. Então se ele falou, Eliseu já estava ali, já estava acordado. O que mudou foi a rotina do moço. A impressão que me dá aqui é que o moço é que acordou cedo, diferente do seu habitual, diferente da sua rotina, né? Isso é uma ideia minha. O moço levantou cedo, não sei se ele perdeu o sono, não sei se era hábito dele acordar mesmo cedo, porque a impressão que o texto diz é que me dá uma ideia de que ele acorda naquele dia cedo, justamente naquele dia. Não sei se foi pelo barulho do exército, dos cavalos, né? O barulho fez com que ele ouvisse, acordasse. O fato é que a sua rotina foi mudada. A impressão que me dá aqui é que a sua rotina foi mudada. E ele é surpreendido com cavalos, carros e um grande exército cercando a cidade. Meu amado, todos nós fomos surpreendidos com essa situação que tem acontecido. Todos nós fomos surpreendidos com essa pandemia. Paz do Senhor, Bianca Santos. Deus abençoe, minha amada. Paz, bom dia. Entenda comigo essa palavra. Todos nós fomos surpreendidos com isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca, imaginei uma situação como essa. Nunca. Estava conversando com algumas pessoas esses dias. Houve algumas histórias no Brasil, algumas coisas que aconteceram, guerras, algumas outras situações. Mas esses fatos têm surpreendido os grandes. Os grandes. Nunca vi uma situação como essa. Então, de repente nós acordamos, nos deparamos com isso. De repente nós nos despertamos e nos deparamos com isso. Agora, o problema não é nós nos despertarmos e nos depararmos com isso. O problema é a maneira como nós vamos encarar tudo isso. E é aí que a gente entra com essa palavra. Aleluia! Nós somos surpreendidos com situações que estavam fora da nossa concepção humana. Gente morrendo na Itália, gente morrendo nos Estados Unidos, gente morrendo na China.
Gente morrendo no mundo, gente morrendo no Brasil, gente morrendo na nossa cidade. Nós estamos sendo a cada dia confrontados em relação à nossa fé cristã. E a maneira como nós encaramos tudo isso vai fazer total diferença. Aleluia! Ele acorda, ele se surpreende, ele acorda cedo, ele... Não sei se é o barulho, não sei se é os cavalos, não sei, ele acorda. Ele se depara com uma situação fora da sua rotina, ele acorda pela manhã, cedo, e sai. Aleluia! E ele vê. Aleluia! Ele vê. Ele enxerga a cidade tomada de carros e cavalos. E ele vai e vira para o homem de Deus e diz: meu Senhor, o que faremos? Porque acordar cedo mudou a sua rotina naquele dia. Ele foi deparado, ele foi surpreendido com algo fora da sua rotina, fora do normal, fora da tua capacidade, fora da tua condição. E ele tem prontidão para sair e para enxergar os cavalos e carros. Mas ele não sabe o que fazer. Talvez nós estejamos falando com pessoas que estão enxergando tudo o que está acontecendo e está se perguntando: o que farei? O que fazer? Meu Deus, o que faremos? Eu não sei o que fazer, meu Deus. Como resolver agora, Deus? Existem muitas situações que vêm na nossa vida que a gente não sabe o que fazer, não é verdade? A gente não sabe. Nos surpreende. Pega a gente de surpresa. Testa a nossa capacidade, a gente não sabe o que fazer. E esse moço também não sabia. Porém, Eliseu sabia o que fazer. Eliseu sabia exatamente o que fazer. Aleluia! Eliseu, ele vê exatamente o que o moço do homem de Deus vê. Eliseu vê os cavalos. Eliseu vê os carros. Eliseu vê os homens cercando a cidade. O moço do homem de Deus vê os cavalos, vê os carros, vê os homens cercando a cidade. Agora a diferença era que Eliseu, ele via além dos carros, cavalos e homens. Porque a visão do moço era limitada, a visão de Eliseu era além. Eliseu tinha a visão de Deus diante da situação. O moço tinha a visão humana. O moço enxergava com os olhos do homem. Eliseu enxergava com os olhos de Deus. Eliseu enxergava com os olhos da fé. Aleluia! Nós aprendemos uma lição aqui. O mais importante não é a forma como nós vivemos a vida, nas nossas rotinas, no nosso acordar cedo, no nosso trabalhar, na nossa labuta diária. Não, o mais importante é a forma como nós enxergamos a vida. São com que olhos nós estamos contemplando a vida. Com que olhos nós estamos vendo os problemas. Com os olhos da carne, com os olhos humanos,
ou com os olhos da fé, com os olhos de alguém que tem o coração de Deus, com os olhos de alguém que crê em Deus. De que forma você está percebendo a vida? De que forma você está vendo os problemas que estão acontecendo na tua vida? Abra os teus olhos, deixe de enxergar pela concepção humana, pelo olhar humano, e comece a enxergar com o olhar da fé, com o olhar de Deus, e você vai ver muito além. Você vai mudar a maneira de você enxergar a vida. Aleluia. Mateus capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6. Glória ao nome do Senhor. Mateus capítulo 6, amados. Mateus 6, 22. Se porém os teus olhos, versículo 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, que grandes trevas tais trevas serão. Se os teus olhos forem bons, a maneira como você enxerga a vida, a maneira como você olha, a maneira como você percebe, a maneira como você discerne o que você está olhando, a maneira como você discerne o que você está vendo, a maneira como você contempla o que você está vendo. Quer ver um exemplo? 1000 homens vindo ao encontro de Sansão. Uma queixada de jumento no chão. Para mim, com os olhos humanos, era 1000 homens vindo até mim, contra mim, né? E a queixada era apenas ossos. Para Sansão, não. Para Sansão, a queixada de jumento era a arma. Para Moisés, diante do grande mar, o que estava nas suas mãos era uma vara. E Deus lhe pergunta: o que tem nas mãos? Uma vara. Agora, para Deus, era a oportunidade. Toca nas águas. E ele toca e as águas se abrem. O mar se abre. A maneira como você enxerga, a maneira como você percebe. Para o homem, uma enfermidade é ponto final na história de alguém. Para Deus, uma enfermidade é o caminho do milagre na história de alguém. Para o homem, uma muralha, ela é intransponível, impossível de se vencer. Para Deus, não é nada. Então, ou você fica com o olhar humano, ou você fica com o olhar da carne, ou você fica com um ponto de vista científico, onde 2 mais 2 são 4, ou você fica no ponto de vista espiritual do milagre, onde 2 mais 2 é quanto Deus quer que seja. Porque a matemática com Deus não é matemática que o homem tem, que o homem crê e conhece, porque 5 pães e 2 peixes na minha matemática só alimenta eu e mais ninguém.
Agora, na matemática de Deus, para lá de 30 mil. Confia nisso. Confia nisso nesta manhã. Eliseu vê a mesma coisa, mas Eliseu enxerga muito além. Você vê o problema com os olhos humanos, mas com o olhar de Deus você vê além. Você vê muito mais. E a maneira como nós percebemos os nossos problemas vai determinar as nossas ações. Por exemplo, se eu olho com o olhar humano, vai me dar medo, vai me dar preocupação. Eu vou ficar para baixo. Agora, se eu olho com o olhar de Deus, com o olhar espiritual, com a visão da fé, eu vou ter força para encarar a situação. Olha o que diz em Provérbios. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. A angústia, o problema, ele bate a nossa porta. Bateu a porta de Eliseu e bateu a porta do moço. Agora, o problema não é bater a porta, a angústia, a dificuldade e o problema, mas é a maneira como você vai enxergar a angústia, a dificuldade e o problema. E eu libero a palavra de Deus para a tua vida. Abra os teus olhos nesta manhã e veja que o que está te cercando não é nada diante do que Deus é na tua vida. O que está te afligindo não é nada diante do que Deus é. Meu irmão, minha irmã, o problema que está te afrontando não é nada diante da grandeza do Deus que nós servimos. A situação que está se criando em torno de você para te trazer preocupações e medo não é nada diante do poderio, da autoridade, da soberania, da grandeza, da majestade do Deus que nós servimos. Então, fique com Ele, fique com Deus, escolha Deus, acredite em Deus, confie em Deus, porque maior é o Senhor que está do nosso lado. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Tem gente que na crise ele só vê problemas, e tem gente que na crise vê oportunidades. Tem gente que na crise só vê dificuldade. Tem gente que na crise vê ocasião para vencer, para alcançar, para dar a volta por cima. Tem gente que na crise só vê enfermidade, mas tem gente que na crise vê a cura. Mesmo quando o médico diz não tem mais jeito. E aí o médico diz, é ponto final, não tem mais jeito. Aí você vai pegar e falar, mas e Deus falou o que sobre isso? O que Deus disse sobre isso? Não disse nada, pastor. Então fique com a palavra de Deus, porque aonde a palavra de Deus se cala, eu não tenho voz. Está escrito na palavra dele tudo que nós precisamos para exercermos a nossa fé, para exercitarmos a nossa fé. Então, se Deus não falou que você vai morrer, meu amado, confia no que está escrito na palavra de Deus. Aleluia. Tem gente que na crise só vê porta fechada. Tem gente que na crise vê a porta se abrindo. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, pois é o presidente quem cuida de mim.
É o governador quem cuida de mim. É o prefeito, ai, 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 que cuida de mim. É o médico que cuida de mim. É o enfermeiro quem cuida de mim. Não, 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 não. Pois Ele é quem cuida de mim. É Deus. Deus cuida de mim. Oh, glória. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho. Essa palavra aí é o moço do Eliseu cantando depois. Eu não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Receba essa palavra. Deus cuida de mim. Profetiza isso para alguém. Nas sombras das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Não penses que eu estou sozinho, não. Não, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como que você está olhando tudo isso? Como você está enxergando tudo isso? Que maneira você está percebendo tudo isso? Eu vou falar para você agora, para nós estarmos encerrando, né? Vou falar para você agora, para nós estarmos encerrando, 3 conselhos, 3 passos para você vencer a crise. 3 passos que nós encontramos aqui na palavra. Não é eu que estou inventando, está aqui na palavra. 3 atitudes que nos fazem vencer no tempo de crise. 3 passos que nos fazem vencer no tempo de crise. Ok? Pode até colocar como tema dessa palavra: 3 passos para nós vencermos no tempo da crise. Primeiro deles, primeiro passo: firme-se na palavra. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: não sei, Senhor, o que faremos? Aí ele disse: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele se firmou nessa palavra. Eliseu confiava nessa palavra. Pare de dar ouvidos àquilo que vai te trazer medo. A gente fica vendo jornal e só fica assustando, desesperando a gente. Pare de ficar olhando o que o jornal diz e colocando em xeque a palavra de Deus. Você vai ficar com o jornal ou com a palavra? Vai confiar no que Deus diz ou que o homem diz? Firme-se na palavra de Deus. Josué. Abra a tua Bíblia em Josué aí na tua casa. Quem está nos assistindo vai assistir depois. Josué, capítulo de número 1. Eu gosto de ler a palavra. A palavra, né, é muito importante para a nossa vida. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca. Ele está falando para Josué. Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás. A meditação da palavra nos fará prosperar o nosso caminho e nos guiar prudentemente. Quando nós nos firmamos na palavra, quando nós meditamos na palavra, não é ler a palavra, tem muita gente que lê é uma coisa,
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Ele disse: o Senhor é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei, e babá. É Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Aí quando vem o problema, ai meu Deus, ai Senhor, o que fazer, meu Deus? Você não lê a palavra. Você não lê a palavra. Leia, pastor. Eu leio a palavra todo dia. Eu leio a Bíblia todo dia. A minha Bíblia, pastor, fica aberta no Salmo 91. É mesmo, minha irmã? Fica. E tem hora que eu vou lá e mudo um pouquinho para sair da rotina e coloco no Salmo 23. É mesmo, minha irmã? É. Agora, você já colocou o Salmo 23 dentro do teu coração? Já colocou o Salmo 91 dentro do teu coração? Porque meditar na palavra é isso. É colocar a palavra dentro do coração. Não é ler. Ler, todo mundo lê. O ímpio lá fora, lá, se você der a Bíblia para ele, vai pegar e vai ler. Ler. Todo mundo pode fazer. Agora, meditar na palavra é trazer o que está escrito para dentro do coração. Aleluia. Glória a Deus. Segundo passo para nós vencermos na crise. O primeiro passo é firme-se na palavra, para não ficar extenso demais, né? Não adianta a gente ficar falando muito aqui, senão vai estender muito. Primeiro passo é se firmar na palavra. Segundo passo, oração. Olha o que diz aqui o texto. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. Quem ora, Deus ouve, Deus responde e abre olhos, tá? E Eliseu orou quando desceram até ele, no versículo 18. E Eliseu orou ao Senhor e disse: fere-te, peço-te essa gente de cegueira. Eliseu orou para Deus abrir os olhos do homem de Deus e orou para Deus ferir aqueles homens que vieram atingir e pegar Eliseu. Depois ele ora novamente. Aleluia. Porque a oração é a chave da nossa vitória. A oração é a chave da nossa vitória. Aleluia. Ele ora novamente no versículo número 20. O Senhor lhes abriu os olhos. Eliseu cedeu, chegando em Samaria, disse: ó Senhor, abra estes os olhos para que vejam. Eliseu orou 3 vezes aqui. Ora, quem ora recebe vitória. Quem ora alcança vitória. Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo 6. Oh, glória a Deus. Orando em todo o tempo. Versículo 18. Com toda oração e súplica no Espírito. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Nós precisamos orar. É tempo de oração. A oração nos comunica, nos aproxima, nos liga com Deus. Então ore, em vez de falar, ore, em vez de reclamar, ore, vai orar ao Senhor. Tiago, capítulo de número 5. Vamos ver o que está escrito em Tiago, capítulo 5. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5, versículo de número 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração nos sara. E o texto diz ainda: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então ore que Deus resolve. Ore que Deus dá oportunidade. E em terceiro lugar, terceiro passo para que possamos vencer nas crises é abrirmos os olhos. É o versículo 17. Orou: peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu. Abrir os olhos espirituais. Enxergar
com olhos espirituais, com outra percepção, ver o que os olhos carnais não veem, mudar o foco da tua visão. Não veja o problema, veja o Deus que resolve esse problema. Não veja a crise, veja o Deus que resolve essa crise. Olha com os olhos da fé e Deus vai mudar a história do nosso país e vai mudar a história da tua casa, a história da tua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai celestial, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos, de estarmos em oração, de estarmos em clamor. Obrigado, meu Senhor, porque podemos meditar um pouquinho na tua palavra e falar um pouquinho com o Senhor, com os nossos irmãos. Pai, muito obrigado. Agora eu quero lhe pedir, Senhor, que abra os nossos olhos, a nossa visão, o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos enxergar além daquilo que está à nossa vista carnal, que possamos ver a solução, a porta aberta, o problema resolvido, a cura para essa enfermidade, a solução para esse problema. Pai, abençoa os nossos irmãos, abre os olhos de todos que vão assistir essa palavra, que vão ouvir essa palavra. Abençoa este lar, abençoa esta casa, abençoa essa família, abençoa o nosso Brasil, abençoa a nossa nação. Sara essa terra, limpa essa terra, renova essa terra, restaura essa terra, perdoa os nossos pecados, abençoa a tua igreja, o teu povo, preserva os teus fiéis nessa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Meu amado, Deus abençoe a tua vida. Obrigado, irmã Eliana, que participou conosco. A irmã Sueli, que esteve conosco assistindo também. A irmã Bianca. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, aqueles que vão nos assistir depois também. Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe para chegar. Porque às vezes, amado, tem gente que não gosta de ouvir a palavra. Essa é uma verdade. Tem gente que não tem tempo. Colocou lá e... não tenho tempo de ver, não. Às vezes você não tem tempo de ver, mas tem alguém que está do teu lado, vizinho, que gostaria de ouvir uma palavra como essa. Não só a palavra que eu falo, mas outras palavras também. Então compartilhe. Compartilhe para chegar no coração de alguém, para que alguém possa olhar e falar, poxa vida, é isso que eu precisava ouvir hoje. Entendeu? Compartilha para abençoar vidas, para renovar aqueles que estão abatidos, para trazer fé aos corações daqueles que estão caídos. Amém? Compartilha aí. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado, bom dia. Em nome de Jesus. Nós chamamos e Jesus também. Amém? Muito obrigado pela tua participação. Deus abençoe.